Fala, meus amigos, daquele jeitão! Vocês sabiam que os G.I. Joes, os nossos comandos em ação, tiveram várias personalidades da vida real no meio da equipe? E que o Rocky Balboa, né? Lembra do Rocky Balboa? Aquele lutador interpretado pelo Sylvester Stallone também fez parte dos G.I. Joes? Pois é, eu sou Taylor Fábio e se você quer saber melhor essa história toda, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! E eu acho que é praticamente impossível para quem viveu os anos 80 e os anos 90 ou que coleciona brinquedos nunca ter cruzado com sequer boneco dos comandos em ação. Aqueles soldadinhos que a gente tanto gostava de amarrar em algum saco de supermercado para jogar de algum lugar alto e que insistiam em quebrar os polegares em batalhas que a gente criava no quintal de casa. Inclusive, eu já contei a história deles em um dos primeiros vídeos aqui do canal. Mas mesmo assim, vamos aí para um breve resumão dos comandos em ação. Os G.I. Joe surgiram lá nos Estados Unidos em 1964, sendo criados pela Hasbro numa escala de 30 centímetros e que um tempo depois também foram lançados aqui no Brasil pela Estrela, sendo conhecidos como Falcon. Inclusive, a linha carrega o legado de ter sido a primeira feita para meninos, as famosas Action Figures. Só que chegou a crise do petróleo no final dos anos 70 e a Hasbro teve que praticamente cancelar a linha. Só que para não matar a galinha dos ovos de ouro, já em 1982 lançou uma escala menor para baratear os custos e que também abriu o leque para criar mais e mais personagens. E para promover os novos brinquedos, que estavam aparecendo nas lojas aos montes, ela também lançou um desenho animado em 1983 que chegou pra gente através da Rede Globo. We saved the missiles, but you gotta get up early to catch Cobra. Cobra Commander and G.I. Joe figures and equipment each sold separately from Hasbro. E é claro, a essa altura do campeonato, a Estrela também já tinha feito a transição dos Falcons, e já tinha lançado os novos brinquedos, agora conhecidos como Comandos em Ação. Atenção, novos comandos! Esparta, recarregue sua metralhadora. Granadeiro, confio em você. Amigão, arrume sua mochila. Ok, capitão, atacar, fogo! Muito bem, novos comandos, missão cumprida. Parabéns, tome conta dos novos cobras. Comandos em Ação, os colecionadores de aventura. E enquanto aqui no Brasil a gente recebeu uma quantidade de 124 bonecos lançados, lá nos Estados Unidos, olha, os americaninhos viram muito mais comandos em ação serem lançados. E inclusive, no meio dessa galera toda de G.I. Joes, apareceram muitas celebridades de verdade. Sabiam dessa? E todo mundo sabe que os norte-americanos adoram luta livre, Antigamente, a principal liga deles era conhecida como WWF e hoje em dia é conhecida como WWE. Então, não foi surpresa para ninguém quando eles pegaram um lutador que era bem popular entre as crianças e que tinha temática militar e transformaram ele num G.I. Joe. E o lutador era Robert Rudolph Remus, conhecido como Sargento Slaughter. E ele foi muito popular na WWF, a World Wrestling Federation, que é a atual WWE, aonde era um dos caras bonzinhos do programa. O que obviamente fez ele muito popular com a criançada, como eu falei pra vocês, e também com os adultos. E o Sargento Slaughter já apareceu nos G.I. Joes em grande estilo, já que ele fez a estreia dele no desenho animado, mais precisamente na segunda temporada. There's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He never gives up. He's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe. Onde ele era o instrutor dos Joes e de vez em quando ainda arregaçava as mangas para sentar a porrada nos cobras. Ele também apareceu no longa-metragem dos Comandos em Ação, onde a gente viu pela primeira vez a sua equipe de renegados. No filme, ele era encarregado de colocar o Tenente Falcon na linha, já que ele tinha pisado na bola durante uma missão.
E o Sargento Slaughter foi tão popular como um Joe que ele ganhou várias versões de brinquedos, inclusive ganhou o próprio tanque que era conhecido como Triplo T. Depois de sair dos Renegados, ele também fez parte de uma equipe chamada Marauders, que eram vários Joes que eram especializados em combate na selva. Take your mean cobra, wake you meet Slaughter's Marauders. Slaughter's Marauders camouflage, they can't be seen. But you better believe they're mean. There's me, and Spirit, and Footloose on the attack. Slaughter's Marauders to the rescue! Take this! Go, go! Nobody beats G.I. Joe! G.I. Joe, Slaughter's Marauders! Equalizer, Armadillo, and Lynx. Figures sold separately. Nobody beats G.I. Joe! You, Joe! E uma outra curiosidade bem legal é que lá nos Estados Unidos, quem dublou o Sargento Slaughter foi o próprio Sargento Slaughter. Legal, né? E outro lutador da WWF que também ficou famoso lá nos anos 80 e nos anos 90 foi o Roddy Rod Piper. E ele também ganhou uma versão de brinquedo dos G.I. Joes. Só que ao contrário do Sargento, e justamente por ser um vilão na luta livre, que o personagem dele também foi um vilão, não sendo dos Joes e sim dos Cobras, quando ele fez parte da equipe especial dos Iron Grenadiers, que ficaram conhecidos aqui no Brasil como Força Destro, já que eles eram a guarda pessoal do vilão Destro. E o brinquedo do Rod Piper foi lançado em 2007 na Convenção Internacional dos G.I. Joes. E é um item, olha, bem disputado por colecionadores, né, desde aquela época até hoje. Aliás, né, os brasileiros que viveram os anos 80 e a galera que também gosta daquela época também conheceu bastante o Rod Piper, já que ele ficou conhecido aqui como Gaiteiro, quando o SBT passava, né, o Campeonato Mundial de Luta Livre, que era a WWF. Será que vai encerrar o combate aí? Quem sabe? Olha o Roma, parece que está procurando a corda, não? Uma torção forte de braço de Macho Man em cima de Paulo Roma. Olha o Roma para as cordas. Que bonito golpe para cima do Macho Man. Ou então por ter sido a estrela, né, de um dos filmes mais cults dos anos 80, o filme de terror Eles Vivem, aquele terrorzão meio ficção que foi dirigido pelo grande John Carpenter e que mostrava o Rod Piper como um Zé Ninguém que acabava descobrindo um plano de dominação global feito por alienígenas que estavam disfarçados aqui entre a gente já fazia um tempão e só podiam ser vistos com os óculos especiais. E além do Rod Piper, quem também participou desse filme foram os atores, né, como o Keith Richards e a Meg Foster. E quem aí não lembra desse filme, né? Esse passou demais na televisão e acho que foi um dos campeões das locadoras da época. Só que infelizmente, galera, né, o ator, lutador e cobra nas horas vagas Rod Piper deixou a gente em 2015 aos 61 anos de idade. Uma grande perda. E outro G.I. Joe da vida real foi o jogador de futebol americano William Perry, que foi apelidado carinhosamente pela torcida dele de The Refrigerator, ou a geladeira, já que o cara era um grandalhão quase intransponível na defesa do Chicago Bears, onde jogou a maior parte da carreira dele, que foi lá nos anos 80 e no começo dos anos 90. E o boneco do Refrigerator, ou The Fridge, né, como ele ficou conhecido, chegou em 1987, mandando vários cobras direto pra lona. That's right, it's William the Refrigerator Perry. The fridge is drawing G.I. Joe. And you can get a free fridge. Here's how. Collect 5 fridge certificates or call the number on the certificate and the fridge will tell you how to get in on the action with only 4 certificates. There's a $1 handling charge. See details on specially marked G.I. Joe packages. Watch out, Cobra. Fridge is coming through. Go, Joe! Infelizmente esse Joe, o The Fridge, né, que era o William Perry, ele nunca apareceu nos desenhos e nem nos quadrinhos dos Comandos em Ação, mas até hoje é um item bem disputado pela galera que coleciona Comandos em Ação. Tudo porque, para conseguir esse boneco, a criançada tinha que pegar uns tickets, fazer ligação, comprar e esperar a coisa vir pelo correio, já que ele não vendia nas lojas. E olha, cara que metia porrada em luta livre e jogador de futebol americano a gente até entende, né? Esses caras eram bem populares entre as crianças. Mas parece que alguém lá dentro da Hasbro também gostava muito de concertos de pianos. Já que o G.I. Joe Crazy Legs foi uma homenagem para o pianista e compositor norte-americano David Thomas Roberts.
E quando a gente pegava a ficha técnica do Crazy Legs, a gente via que ele tinha o mesmo nome, né, na vida real do pianista. E além disso, esse Ranger, né, ele era um Ranger paraquedista, ele também tinha as mesmas feições do compositor. E além disso, ainda tinha descrito na ficha que acompanhava o personagem que ele só tinha virado um militar por não poder ser um pianista, já que apesar de ser esse o sonho dele, ele tinha, olha só, os dedos muito curtos. E o nosso amigo Crazy Legs parece que não era um Joe com muita sorte mesmo, já que ele acabou falecendo no número 109 da primeira linha de gibis dos Comandos em Ação que saiu lá nos Estados Unidos. Na história chamada Morte no Deserto, em que uma simples missão dos Joes, né, era para ser uma coisa bem rotineira, se transformou em uma das maiores derrotas da equipe, quando eles sofreram, né, uma emboscada dos Cobras. E além do Crazy Legs, morreram também nessa missão o Doc, que era um personagem bem querido, o Crankcase, o Heavy Metal, o Thunder, o Breaker e olha só, um dos Joes principais do desenho, o Quick Pick. E depois o gibi ainda mostrou todos eles, né, sendo enterrados com honras no Cemitério Nacional de Arlington. Muito azar ter nascido com os dedos curtos, diz aí. E quem curte Comandos em Ação sabe muito bem que o desenhista e escritor Larry Hama é considerado o pai dos Joes nos quadrinhos, já que foi ele o cara da Marvel, né, responsável por criar histórias de fundo para os brinquedos da Hasbro. Então, quando a Hasbro criou a 6ª linha dos G.I. Joes em 1987, nada mais do que justo em homenagear o Larry Hama. E foi isso, né, que eles fizeram através do Joe Tunneret, que teve as feições baseadas no desenhista e escritor da Marvel. E a Hasbro usou as feições do Larry Hama para criar o Tunneret. E além disso, o personagem, né, também aparecia na biografia dele que ele tinha nascido no Brooklyn, Nova York, assim como o desenhista da Marvel. Outra característica bem legal do Tunneret é que ele era especialista em descobrir esconderijos subterrâneos dos Cobras e implantar explosivos lá para acabar com a coisa toda. E esse personagem ganhou várias versões de brinquedo e também apareceu várias e várias vezes em todas as gerações de quadrinhos dos Joes, obviamente. Já no desenho clássico, ele só apareceu, olha só, no longa-metragem de 1985. Já no desenho G.I. Joes Renegados, né, aquele desenho dos Joes que estreou em 2011, o Tunneret foi um dos principais personagens e apareceu em todos os 36 episódios da primeira e única temporada. Accused of a crime they didn't commit, a ragtag band of fugitives fights a covert battle to clear their names and expose the insidious enemy that is Cobra. Some call them outlaws, some call them heroes, but these determined men and women think of themselves only as ordinary Joes. Aliás, eu quero que vocês me ajudem a tirar uma dúvida. Uma vez eu escutei que G.I. Joes, né, Renegados, tinha sido adquirido pela Band, isso lá por 2014, 2015, ela disse que ia passar o desenho. Isso chegou a acontecer ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E outra celebridade norte-americana bem inusitada que ganhou uma versão nos Comandos em Ação foi um repórter da NBC conhecido como Mike Leonard. E realmente ele era bem conhecido lá nos Estados Unidos nos anos 70 e nos anos 80, já que ele era jornalista e foi homenageado com o personagem Scoop, que era um cabo do exército norte-americano especializado em documentar conflitos e também em transmitir informações de guerra que eram impossíveis de serem interceptadas pelo Cobra. E a Hasbro e a Marvel deram a mesma identidade, né? Ou seja, o personagem tinha o mesmo nome do jornalista, tinha a mesma biografia dele e também tinha as mesmas feições. Inclusive, a primeira aparição dele no desenho dos Comandos em Ação foi bem curiosa, já que ele integrou a equipe meio que goela abaixo, sendo mandado pelo Congresso norte-americano para registrar as ações dos comandos em batalha. Era pro cara ser o famoso dedo de seta. Só que a coisa foi bem pior que isso, rapaziada, porque os caras descobriram que ele era um cobra infiltrado e o pau pegou geral. É claro que depois todo mundo descobriu que os Cobras, né, enganaram ele, disseram para ele que os Joes que eram responsáveis por terem matado a família dele, todo mundo fez as pazes, ele passou pro lado do bem e todo mundo viveu feliz para sempre. E além de ter aparecido no desenho, o Scoop também apareceu nos quadrinhos clássicos da Marvel e teve o seu bonequinho lançado na linha de brinquedos dos Joes de 1989. E essa curiosidade aqui eu acho que vai pegar muita gente de surpresa. Vocês sabiam que o Rocky Balboa, aquele lutador, né,
que foi criado e interpretado pelo Sylvester Stallone, ele foi um Joe por um curto período de tempo e também quase ganhou um brinquedo para chamar de seu. E a história seria que o maior pugilista de todos os tempos, depois de se aposentar dos rings, seria recrutado secretamente pelo General Rock para treinar os outros Joes na arte do boxe, aquela arte marota, né? Inclusive, ele apareceu como listado, né, no gibi G.I. Joe Order of Battle número 2. E chegou a ganhar um protótipo de brinquedo. O problema é que as negociações entre a Hasbro, a Marvel e o Stallone acabaram não dando muito certo, e o projeto todo teve que ser abandonado. E a Hasbro, para não perder os mods que ela já tinha feito do Sylvester Stallone, né, do Rocky Balboa, ela foi lá e criou o Cobra Big Boa, que na verdade não ia aparecer como brinquedo, só ia aparecer nos quadrinhos para ser o inimigo do Rocky Balboa, ou seja, os Joes iam trocar porrada com os cobras, né, usando luva de boxe. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, e eu quero saber aí da galera, né, que é especialista em comandos em ação, que é especialista em G.I. Joe. Vocês conhecem mais algum Cobra ou mais algum Joe da vida real que eu não falei aqui no programa? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E amigão, se você tá chegando agora aqui no canal, né, gostou? Se inscreve aqui e já aproveita e badala o sininho, porque assim a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E não esquece, né, de deixar aquele like, felpudo. E amigão, aproveita, né, e já segue a gente lá nas redes sociais. Tem coleção em ação show para todo lado. E lá eu tô sempre dando alguma dica de vídeos futuros aqui do canal e também colocando um pouco de nostalgia na vida da galera todo dia. E também tem Coleção em Ação Show no site www.coleçãoemação.com.br, que é só pra galera que coleciona brinquedos dos anos 80. Quem cuida lá é o meu amigo Cristiano e de vez em quando eu também tô dando uma mãozinha. Porque toda segunda-feira eu também tô com a galera do MachineCast no podcast mais nostálgico e maluco da podosfera. Então acompanha lá, né? Eu tô sempre deixando aqui na descrição e também colocando o link para vocês seguirem lá, beleza? E por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.